Bom, então me fala uma coisa. Se eu te desse, ou eu, ou qualquer outro vestibular, ou qualquer outra prova, ou qualquer outra coisa na vida, te desse isso daqui, você saberia me contar aonde que tá o polo positivo, onde que tá o polo negativo, onde que tá o cátodo, onde que tá o ânodo, aonde que construir essa pilha? Eu falo pra você que um lado é zinco, o outro lado é cobre, te dou os potenciais de redução e te dou o número de oxidação aqui, ó. Cobre 2 mais, zinco 2 mais, potencial de redução do zinco, potencial de redução do cobre. Só isso. Eu só te dei essas informações. Você consegue construir essa pilha para mim e ainda por cima mostrar as duas semi-reações que acontecem, a reação global e ainda achar a DDP? Você consegue? Vamos ver como que dá para construir isso aí? Olha só. Primeira coisa que a gente vai analisar. A pilha é um circuito, certo? Onde vai gerar corrente elétrica, beleza? Nós temos desse lado, então, um eletrodo de zinco mergulhado em uma solução de sulfato de zinco. Nós temos desse outro lado um eletrodo de cobre mergulhado em uma solução de sulfato de cobre. Beleza. Como que a gente pode identificar isso daqui? O primeiro passo é identificar polo positivo e polo negativo da nossa pilha. Quem que é o cátodo, quem que é o ânodo. Quem que sofre redução e quem que sofre oxidação. Até porque uma pilha é um processo de oxirredução, certo? Um oxida e o outro reduz. Beleza? Uma reação de oxirredução. O que que nós temos aqui? Nós temos os potenciais de redução. Olha só o que eu vou te falar. Aquele que tiver o maior potencial de redução sofre redução. Quem tiver o maior potencial de redução sofre redução. Quem tem o maior potencial? O cobre. Então, ele é que vai sofrer a redução. Fechou? Ele sofre a redução. Ele sofre a redução. O que isso significa? Que ele recebe elétrons. Que ele recebe elétrons. Se ele está recebendo elétrons, ele está reduzindo, beleza? O que isso leva a gente a pensar? Bom, é aqui no cobre, então, que vai acontecer a redução. Beleza? Se aqui ocorre a redução, aqui ocorre processo inverso, oxidação. Beleza. Um é redução e o outro é oxidação. Se aqui está reduzindo, significa que aqui eu estou tendo depósito de elétrons, a deposição de elétrons. Tá certo? Os elétrons estão se depositando aqui. Logo, eu sei o sentido da minha corrente. A minha corrente elétrica está saindo daqui, ó, e vindo em direção ao cobre. Esse é o sentido da corrente elétrica. Por quê, professor? Ora, se o cobre está sofrendo a redução, se é ele que está sofrendo a redução, reduzindo, é ele que está recebendo os elétrons. Então eu sei que o zinco perde elétrons e o cobre recebe esses elétrons. Fechou? Beleza. Então essa é a primeira etapa. Pensa comigo. Elétrons têm carga negativa. Concorda comigo? Elétrons, partículas com carga negativas, são atraídos por qual polo? Positivo ou negativo? Ora, atraído pelo polo positivo, concorda? Os elétrons são atraídos pelo polo positivo. Logo, eu sei que esse lado da minha pilha é o lado positivo, é o polo positivo da minha pilha. Por quê? Porque os elétrons estão sendo atraídos para cá, certo? Então eu sei que esse é o nosso polo positivo. Se os elétrons estão sendo atraídos para cá e aqui é o polo positivo, os elétrons estão sendo repelidos desse lado, ou seja, estão sendo expulsos desse lado. Então aqui é o nosso polo negativo. O polo positivo recebe o nome de cátodo ou catodo. E o polo negativo recebe o nome de ânodo ou anodo. Fechou? Lembra de ânion. Ânion é negativo, né? E cátion é positivo. Então, lembra desses detalhes aí. Fechou? Ok. Descobri, então, onde que reduz, aonde que oxida, onde que é o polo positivo, onde que é o polo negativo, cátodo e ânodo, beleza. Pensa comigo agora. Se o zinco está perdendo elétrons, ele vai oxidar. O zinco está perdendo elétrons, certo? Qual reação está envolvida ali no zinco? Vamos pensar. Olha só. Eu tenho zinco. E o que está acontecendo com o zinco? Zinco zero, zinco metálico, zinco sólido. O que está acontecendo com o zinco? Ele está perdendo elétrons. Quantos elétrons? Eu sei que o número de oxidação dele é 2 mais. Então significa que ele está perdendo 2 elétrons.
Ele está perdendo 2 elétrons. E que mais? Ele está se tornando o quê? Ora, se o zinco está perdendo 2 elétrons, ele está se transformando em zinco 2 mais. E ele está no estado aquoso. Como assim, professor? Olha só. Pensa comigo. O zinco metálico, o zinco zero aqui, ó, está no estado sólido, metálico. Ele está perdendo elétrons, tá? Quando ele perde elétrons, ele vira zinco 2 mais. E ele se solta da barra. Ele começa a vir aqui para a solução, ó. Ele começa a se soltar da barra, se desprender da barra e começa a vir para a solução. Concorda comigo? Logo, o que acontece aqui? Ocorre a corrosão da barra. A barra começa a ser corroída. Olha lá. A barra aqui começa a ser corroída. Olha que legal. O que acontece então aqui? A massa começa o quê? A diminuir. E faz sentido, não faz? Ele não está perdendo partículas, ó, os elétrons não estão saindo daqui indo para lá, então a massa começa a diminuir, ele começa a sofrer uma corrosão aqui, certo? E o zinco 2 mais começa a ir para a solução. A solução não é uma solução aquosa, por isso que fica assim, zinco 2 mais aquoso. Olha lá, beleza? E encontramos uma semi-reação já. A semi-reação que ocorre no zinco, que ocorre no ânodo. Se essa reação ocorre no ânodo, essa daqui é a reação anódica. Acontece no ânodo. Beleza? Reação anódica. Agora vamos ver aqui no cátodo. Qual reação pode ocorrer aqui no carro? Está acontecendo aqui no cátodo? Eu tenho uma deposição de elétrons aqui nessa barra, certo? Os elétrons estão se depositando aqui. Logo, essa barra está ficando muito negativa. Ficando muito negativa, está recebendo muito elétrons. O que acontece então? Tá vendo que a minha solução de sulfato de cobre aqui, ó? Qual que é o número de oxidação do cobre? 2 mais. Então eu sei que se isso daqui se dividir entre cátions e ânions, se dissociar, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter o cobre 2 mais o SO4, sulfato 2 menos. Olha lá, não é um composto neutro, carga neutra, então para equilibrar o 2 mais do cobre, o sulfato só pode ter carga 2 menos. Fechou? Beleza. Se eles se quebram, se eles se separam, o que começa a acontecer com esse cobre aqui? Ele começa a ser atraído pela barra que está com cargas negativas. Se ele começa a ser atraído pela barra que tem carga negativa, o que vai acontecer? Vai acontecer uma deposição do cobre aqui, ó. O cobre vai começar a se juntar na barra. Quando o cobre começar a se juntar aqui na barra, o que vai acontecer aqui? Não tem um aumento de matéria aqui, não está recebendo elétrons e tudo mais? Então, nesse caso, nesse lado aqui, a massa ela vai aumentar. Então, nesse lado, a massa aumenta. Olha só, no ânodo, a massa diminui, no cátodo, a massa aumenta. Olha só, mais uma informação que a gente conseguiu deduzir aí, certo? Esse cobre da solução que era um sulfato de cobre diluído em água, ele começa a partir aqui para a barra. Ele começa a se juntar aqui com a barra. O cobre e o SO4 2 menos, fica livre na solução. Começa a ter um acúmulo de SO4 na solução. Olha só que coisa. Por quê? Porque o cobre aqui do SO4 está começando a se depositar na barra. Fechou? Como que eu posso fazer essa reação, professor? Ora, eu tinha cobre 2 mais, e esse cobre 2 mais, o que aconteceu? Ele recebeu elétrons. Olha lá. Ele recebeu 2 elétrons provenientes do zinco, certo? E ele se transformou em zinco se transformou em zinco, se transformou em cobre sólido, cobre metálico. E esse cobre 2 mais aqui era o cobre aquoso que estava na solução. Beleza? Esse cobre aqui aquoso percebeu que a barra tinha elétrons, estava ficando negativa, se ligou aqui nesses elétrons, recebeu esses elétrons e passou a ser cobre metálico. Essa reação aqui aconteceu no cátodo, não foi? Então, essa é a reação catódica. Reação catódica e reação anódica. Vi que o sinal ali, o acento não saiu.
Fechou. Encontramos as duas semi-reações. A reação que ocorre no ânodo, reação anódica, e a reação que acontece no cátodo, reação catódica. Beleza? Olha lá. As duas reações nós temos aqui. Beleza, professor, e isso daqui? Beleza, vamos explicar isso daqui, vamos entender isso daqui? Isso aqui, lembra o nome disso daqui? Isso aqui é a famosa ponte salina. O que significa que tem um sal ali, tá? Qual que é o sal mais famoso que você conhece? Sal de cozinha, não é? NaCl, cloreto de sódio. Só que na pilha de Daniel, a gente costuma utilizar o KCl. Mas vamos supor que você ia usar o NaCl, tá bom? Você conhece o NaCl, não conhece? Então imagina que você tem uma solução aqui de NaCl. Solução de um sal, afinal é ponte salina, né? Se eu tenho a ponte salina aqui, uma solução de NaCl, o NaCl ele é formado por quem? Pelo cátion sódio e pelo ânion cloreto. Por isso que chama cloreto de sódio. Faz sentido? Óbvio. O que começa a acontecer aqui, galera? Percebe que desse lado aqui no cátodo, eu vou ter uma deposição muito grande de zinco 2+ na solução. O zinco está saindo da barra, está ficando zinco 2+ e está começando a saturar essa solução aqui de zinco 2+. Concorda comigo? Logo, essa solução aqui começa a ficar muito positiva. Se essa solução começa a ficar muito positiva, eu preciso ter um equilíbrio de cargas. O cloreto da ponte salina vai vir para a solução. Esse sal vai dissociar e o cloreto, que é o lado, o polo positivo, polo negativo ali do sal, né, o nosso ânion do sal, ele vai começar a se depositar aqui nessa solução. E aí o que acontece então? Essa solução que está mais positiva começa a atrair o íon cloreto. Ele começa a vir para cá, certo? O oposto ocorre aqui, ó. Se o cobre está saindo da solução e indo para a barra, a solução está tendo uma grande concentração de SO4 2-. Ou seja, a solução está ficando mais negativa com esse ânion aqui em excesso. O que acontece? O sódio começa a se depositar nessa solução. Então, o sódio mais o íon sódio, Na+, começa a caminhar aqui pela solução, tá bom? O sal mais comum que nós temos quando a gente vai falar de uma pilha de Daniel, galera, é o KCl, que praticamente é igual, ele permite uma melhor movimentação dos íons, tá? Então, na verdade, seria o K+, e o Cl-. Mas como você conhece o NaCl, eu usei ele como exemplo, beleza? Beleza, professor. Agora tá tudo feito a nossa pilha. Tá montado todo o esquema da nossa pilha, não tá não? Tá, tá montado lá. Não tem mais o que eu falar aqui. Tem mais o que falar? Tem um detalhe. Se liga só. O NOx, número de oxidação, tá? O que está acontecendo desse lado aqui da minha reação? E o que está acontecendo desse lado aqui da minha reação, da minha pilha? Vamos ver a equação global? Ó, nós temos essa equação aqui do zinco, essa equação do zinco. Nós vamos entender essa tal da reação global agora. Se eu conseguir fazer os trabalhos aqui que eu preciso fazer. Vai dar certo, vai dar certo. Ah lá. Pronto. Uma reação global nada mais é do que a junção dessas duas equações, tá bom? Ok. Beleza, pegamos aqui as duas semi-reações. O que a gente vai fazer agora? Vamos somar essas duas equações para encontrar a equação global, tá bom? Ó, o zinco do lado dos reagentes. Então, zinco sólido metálico, mais cobre do lado dos reagentes. Cobre 2+, aquoso. 2 elétrons do lado dos reagentes, 2 elétrons do lado dos produtos. Tá vendo a seta aqui, ó? Vou até fazer ela em rosa também, ó. Tá vendo a seta? Esses 2 elétrons estão no reagente, esses 2 elétrons estão no produto. Então a gente pode cortá-los. O que eu vou ter de produto? Eu vou ter o zinco 2+ aquoso e eu vou ter o cobre 0 metálico sólido. Olha lá. Essa é a reação que eu tive. Olha só, o zinco está indo de 0 para quanto?
para 2 mais. Isso é oxidar ou reduzir? O cobre está indo de 2 mais para 0. Isso é oxidar ou reduzir? Percebe que ele foi de 2 mais para 0. Ele reduziu. Então, o cobre reduz. Se ele reduz, o NOx dele, o número de oxidação dele, abaixa. Diminui. O NOx diminui. Se esse daqui, o zinco, oxida, o NOx dele o quê? Aumenta. Logo, o zinco tem um aumento do NOx e o cobre tem uma redução do NOx. Então, nesse caso aqui, o NOx no cátodo diminui e o NOx, número de oxidação, no zinco, no ânodo, aumenta. Fechou? Entendeu essa parte? Olha lá, zinco 0 indo para zinco 2+, aumentou o número de oxidação. Cobre 2+, indo para 0, reduziu o número de oxidação. Então, reduz o NOx no cobre e aumenta o NOx no zinco. Beleza? Só faltou uma coisa, professor. Vamos encontrar, então, a DDP disso daqui. Vamos encontrar a DDP dessa pilha? Como que eu encontro a DDP dessa pilha, professor? A DDP nada mais é do que o maior potencial de redução menos o menor potencial de redução. Olha lá. Quem que é o maior potencial de redução? O cobre. Mais 0,34. Então, vamos fazer. Mais 0,34. E quem que é o menor? O zinco, menos 0,76. Menos 0,76. Por que você colocou 2 menos, professor? Um menos é aqui, ó, da diferença. O maior menos o menor. É a diferença entre os números de oxidação. Os números de oxidação não, o potencial de redução. E aqui eu tenho um menos do potencial. Então é o menos da diferença de potencial e o menos do potencial do zinco. Menos com menos aqui vai dar mais, certo? Então vai ficar 0,34 mais 0,76. Isso daqui dá para a gente 1,1 ou 1,10 volts. Ah, professor, deu positiva a DDP. Deu positiva. O que isso significa para a gente? Quando a DDP for maior que 0, a reação ela é espontânea. O que isso significa, professor? Significa espontânea. Significa que ao conectar tudo isso daqui, ao conectar os dois eletrodos, fazer essa ponte salina, colocar a solução, montar essa pilha, ela já começa a funcionar, já começa a fornecer essa corrente, beleza? Eu não preciso fornecer energia para que ela aconteça, tá bom? Então, quando a DDP é positiva, ó, a reação é espontânea. No caso da pilha, sempre será positiva, porque a pilha é sempre espontânea, beleza? Então, nesse caso aqui, nós passamos por tudo sobre uma pilha. Tudo que você precisa saber de uma pilha está nessa aula. Tudo mesmo. Você tem onde que é o cátodo, onde que é o ânodo, potencial de redução, você tem as duas semi-reações, você tem a reação global, você tem o número de oxidação, você tem a DDP, tudo explicado em uma única aula. Beleza? Pilha, então, você nunca mais esquece.